Europeus encantados com o futebol apresentado pelo Flamengo. Isso pode ser uma dor de cabeça futura. Vamos falar sobre isso. Vamos também falar sobre: realmente tem o interesse da Juventus em Wesley? Rodrigo Garro pode estar vindo para o Flamengo? Jorge Carrascal forçando a barra para jogar no Mengão? Lohan indo para os Estados Unidos? Isso tudo e muito mais agora. Então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, o Flamengo solta a programação para até o dia do confronto contra o Chelsea, o jogo mais esperado do grupo rubro-negro, onde tem, além do Flamengo e Chelsea, Esperance Tunis e o Los Angeles FC. O Flamengo lidera o grupo com 3 pontos, os mesmos 3 pontos do Chelsea. Porém, no número de cartões amarelos, o Flamengo é o líder no critério de desempate. O Flamengo tomou apenas um cartão amarelo, que foi com o Bruno Henrique. E com isso é líder. O Flamengo então aí soltou a programação. Amanhã, quarta-feira, conhecido como dia 18, treino no Stockton University às 17 horas. Na quinta-feira, o treino na Stockton University de novo, na Universidade de Stockton, às 10h30. Por quê? Às 14 horas o Flamengo sai para a Filadélfia. E lá, chegando lá, tem uma entrevista coletiva no campo, que é a entrevista de pré-jogo, que é no Lincoln Financial Field. E na sexta-feira, dia 20, às 15 horas, Flamengo e Chelsea. Vou ser bem sincero, o Chelsea aí não mostrou aquele clube europeu que a gente tem que ter medo. Para mim, o jogo vai ser pau a pau. O jogo vai ser pau a pau. Essa para mim é a grande verdade. Ah, mas o Maresca falou que poupou o time do Chelsea. Se poupou, deixou de poupar, problema é o dele. Mas não vi nada de diferente no jogo. Essa é a grande verdade. E a imprensa europeia fala justamente isso. Ainda fala: Chelsea, abre o olho. E é verdade, abre o olho. Pode abrir. Não estou falando aqui que o Flamengo vai vencer, mas temos totais condições. Não vejo essa disparidade técnica do Chelsea com o Flamengo, não. Principalmente na temporada. O Chelsea andou perdendo os jogos aí para os pequenos da Inglaterra. E aí? O Flamengo tem 3 derrotas. 3 derrotas. Tá? Sob o comando do Felipe Luiz. Uma derrota este ano. Uma derrota este ano. Então, não é esse bicho aí todo de 7 cabeças, não. Tá? Então, vamos esperar para a gente ver aí como vai ser essa partida de sexta-feira. Até lá tem muita água para rolar e tudo mais. O que não pode deixar de acontecer é você se inscrever aqui no canal. Tem que se inscrever, ativa o sininho das notificações aí, comenta, compartilha. Vê se o YouTube aí, se você está inscrito, se o YouTube se inscreveu, aí você volta, clica aí, dá essa moral pra gente, nos ajuda e ajuda muito a sua inscrição aqui no canal. O seu like, o seu comentário, não deixe de nos ajudar. Não peço dinheiro, não peço nada, apenas sua inscrição. Seu like. Não quer se inscrever agora? Beleza. Seu like, seu comentário, nos ajuda aí no engajamento aqui na plataforma. Bom, para o jogo contra o Chelsea, o Flamengo aí não confirma as presenças nem de Nico de la Cruz e nem de Alexandro, tá? Os dois ainda não são presenças confirmadas, garantidas, que pelo menos estarão relacionados para o jogo. O Alexandro tem uma fadiga muscular e um desgaste muscular, e o Nico de la Cruz vem se recuperando aí do problema no joelho. Então o Felipe Luiz aí já deixou claro que não garante a presença dos dois atletas. Vamos aguardar para a gente ver. Bom, depois da partida de ontem, Pedro aí sofrendo críticas, tá? Muitas críticas.
de uma certa maneira, a gente tem que saber dosar aí as críticas, mas em outra, não deixa de ter uma certa razão. Tá? O que eu estou querendo dizer? O Pedro já vem jogando desde abril. Ah, mas a contusão dele era para ele estar voltando agora em junho. Beleza. Era para ele estar voltando agora, realmente, junho, julho. Mas se ele voltou em abril, tem um tratamento especial, um preparo especial, um condicionamento especial? A gente sabe. Mas já era para ele estar bem melhor fisicamente. E ontem no jogo mostrou para mim duas situações no jogo ontem. Uma, que ele está numa rotação bem abaixo dos demais do elenco. Nítido, é claro e notório. E a outra, o esquema de jogo hoje do Flamengo não favorece o Pedro. Não favorece o Pedro. Isso é mais do que visto. Ah, mas ele já tem 5 gols na temporada. Voltou agora em abril. Beleza, mostra que ele tem um faro de gol e ele é diferenciado. Mas ele está muito abaixo fisicamente dos demais jogadores. Muito abaixo dos demais jogadores. Muito abaixo. E o esquema não ajuda. Ele vai ter que optar em fazer aquela marcação, pressão, e chegar a um ponto que não vai ter o gás para dar o sprint final para aquela arrancada, para ele poder chegar na área bem e fazer o gol, ou ele vai ficar afunilado lá no zagueiro, encaixotado no zagueiro, e esperando aí que os laterais consigam cruzar uma bola para ele cabecear. Desculpa, para ele cabecear. Fora isso, é o que a gente vê. Ele está bem abaixo mesmo. E não é de hoje. Acredito eu que para o jogo contra o Chelsea, o Pedro não deva começar a partida. Tá? Acredito eu. Bom, já falamos aí que o Flamengo aí não confirma as presenças nem de Alexandro e nem de Nico de la Cruz. Falamos de Pedro. E agora vamos falar aí de uma dor de cabeça que pode acontecer futuramente. Vamos lá. Os europeus estão encantados com o futebol apresentado pelo Flamengo ontem contra o Esperance Tunis. Ah, mas é o time lá da África. Mas é um time que a qualidade técnica do Flamengo era superior. Ah, mas que não sei o que. O Flamengo ontem foi soberano do começo ao fim. Em momento algum, se sentiu ameaçado contra o time do Esperance Tunis. E isso repercutiu o mundo inteiro. Os espanhóis estão encantados com o trabalho do Filipe Luís no comando do Flamengo. Estão encantados com o futebol apresentado no Flamengo. E aí, aonde é o futuro, o problema futuro? O Filipe Luís pode não ficar muito tempo no Flamengo. Ah, mas você criticava o Filipe Luís. Ah, você queria o Filipe Luís fora do Flamengo. Eu nunca pedi Filipe Luís fora do Flamengo. Critiquei sim nos erros dele, mas sempre deixei claro, pode pegar todos os vídeos aí do canal, que se tiver uma crítica, eu pedindo o Filipe Luís fora do Flamengo, eu faço aqui, pago uma prenda aqui para o que vocês quiserem. Não tem. Sempre deixando claro, critiquei sim, mas sempre deixando claro, quero que ele permaneça no Flamengo, quero que ele fique um bom tempo no clube de regatas do Flamengo. E esse futebol apresentado hoje na Copa do Mundo de Clubes, que é uma vitrine, estão todos os clubes do mundo, dirigentes do mundo todo, de olho, vem mostrando aí. E podem ter certeza, o jogo contra o Chelsea vai ser um divisor de águas. Pode ter certeza disso. Pode ter bastante certeza. Bom, agora vamos lá.
vamos falar aí sobre o que interessa. Os jogadores aí que estão sendo noticiados aí, que o Flamengo tem interesse, que clubes europeus têm interesse, que está forçando a barra e tudo mais. Então vamos começar aí com o Lohan, isso mesmo. Lohan, que para muitos era considerado a maior venda depois de Vinícius Júnior, caiu em descrédito. O jogador aí, para mim, sempre falando isso, muito mal assessorado. Os empresários, a equipe que trabalha com o Lohan, o assessoraram muito mal. Teve o fracasso da novela Lohan CSKA, que o jogador foi para o aeroporto, que estava já martelo batido, chegou lá, não teve, porque os empresários do jogador não era esse negócio. Eu falei aqui que não era esse negócio de embargo, que não tinha um banco, senão não tinha negociação do Nino, do Fluminense com o Zenit, senão tinha negociação do Luiz Henrique do Botafogo com o Zenit. Tá? Eu falei isso aqui no canal. Simplesmente os empresários do atleta quis mudar ali uma cláusula, os russos não gostaram e cancelaram a negociação. Agora surge a informação e o interesse do Red Bull lá de Nova York, né? Só que se assustou com os valores pedidos. O Flamengo pediu aí 11 milhões de euros. O time norte-americano aí queria por empréstimo, o Flamengo recusou e pedia aí achava que com 5, 6 milhões poderia levar o jogador. Não, esquece. Então aí muito difícil. Pode acontecer? Pode, mas muito difícil o Lohan está indo aí viajar para os Estados Unidos para jogar no time de Nova York, do Red Bull Nova York. Bom, situação de Jorge Carrascal. Um dirigente do Dinamo de Moscou deu uma entrevista, falou que existe uma negociação, sim, existia uma negociação sim com o Flamengo, mas que devido à Copa do Mundo, essa negociação foi travada. Porém, o jogador aí se atrasou na apresentação ao clube, depois da Copa das eliminatórias, e aí começou a criticar, começou a surgir um murmurinho aí que o jogador estaria forçando uma situação de saída. Bom, vamos lá. O dirigente russo garantiu que o jogador sofreu uma punição. O valor, o Flamengo já sabe os valores que o Dinamo pede e que o Flamengo até agora não chegou nos valores desejados pelo Dinamo e que por causa da Copa do Mundo, os jogadores que o Flamengo tem interesse, o Flamengo aí está dando uma segurada. Jorge Carrascal, o Flamengo tentou para a Copa do Mundo, não conseguiu. E o Flamengo, gente próximas aí no departamento de futebol, garante que não sabe também se na janela do meio do ano o Flamengo retoma aí as negociações com o Jorge Carrascal. Tendo em vista, por exemplo, uma declaração do Boto, que se o Boto mesmo falou aí, que se ele estiver negociando com o jogador vazar a negociação, que ele mesmo para. Então vamos ver, não se sabe. Não se sabe. Tá? Não se sabe. Então vamos deixar isso claro aí. Em relação aí ao Rodrigo Garro. O Garro, vamos lá. O Corinthians pagou na contratação do atleta argentino 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Ainda deve valores ao clube argentino. O Corinthians está passando por a pior crise financeira da sua história. O ex-presidente aí empichado, fora aí e tudo mais. O que assumiu
fala que não tem dinheiro em caixa. O Corinthians deve dinheiro, muito dinheiro, ao Garro. E o Garro, a informação que sai é que o Garro autorizou os seus empresários a procurar um novo clube. É só por causa do dinheiro? Não. Ele não ficou satisfeito também de ter perdido a camisa 10 para o Memphis. Isso aí também não o agradou muito, tá? Não agradou muito. Bom, agora vamos lá. Aonde entra o Flamengo? Os empresários estão oferecendo para todo mundo. Só que entre Flamengo e Corinthians existe aí uma rusga muito grande. Vamos lá. Primeiro, a situação do Mateuzinho. O Corinthians contratou, não pagou, o Flamengo teve que acionar o contrato lá da Abrax. Ainda não recebeu todo o dinheiro do Mateuzinho. Teve problema aí para receber, o Flamengo teve que ativar ali a cláusula que estava no contrato. Mas principalmente pela situação envolvendo o Hugo Souza. Não podemos esquecer. O Flamengo aí travou todas as garantias financeiras que o Corinthians demonstrou. Estava errado? Não, não estava errado. Conclusão, o Corinthians foi lá e pagou à vista. O dinheiro caiu, o Flamengo liberou. Próximos ali do Corinthians. Dizem aí que o Corinthians, por menos de 40 milhões de euros, não libera o Garro. E para clubes brasileiros, a situação fica difícil. Pode acontecer a negociação? Pode. Já existe alguma coisa envolvendo essa história? Não. O que tem é que o Garro está insatisfeito, tem dinheiro a receber do Corinthians e quer jogar num clube que eu possa deixá-lo disputar títulos. E ele está vendo que no Corinthians a confusão política, dinheiro que está devendo a ele e tudo mais, provavelmente ele não terá chance. Mas existe uma negociação em curso? Não, não existe negociação em curso. Tá? Não existe negociação em curso. Deixar bem claro. Bom, e para a gente finalizar aí, o Wesley, vamos lá, o Wesley, que até tempo atrás aí o próprio Felipe Luiz deu uma declaração numa entrevista coletiva, que chegaria no meio do ano, o Wesley ia escolher o clube que ele ia jogar. Bom, depois da última convocação de Dorival Júnior, no jogo que ele entrou contra a Argentina, que o Brasil não foi bem, e ele foi péssimo também, desde aquele jogo para cá, o Wesley não retornou com um bom futebol. Tendo em vista aí que no jogo de estreia contra a Esperança, o Varela foi o lateral direito titular. E eu me arrisco a dizer, se o Felipe Luiz fala que o campo fala para ele, que a bola fala, a bola está falando que o Wesley tem que continuar sendo reserva do Varela. O Wesley tem que continuar sendo reserva do Varela. Bom, vamos lá. Agora, surge a informação, foi até o Guilherme Flazoeiro que trouxe de manhã, que a Juventus da Itália tem interesse no atleta. E que a Juventus também participa do Mundial de Clubes. E aí tem uma combinação de datas que os empresários da Juventus, os dirigentes da Juventus, marcarão uma reunião aí com o José Boto. Bom, vamos lá. Agora à tarde, na
Itália, saiu a informação que não tem negociação e a Juventus, a princípio, não tem interesse no Wesley. Tá? Não tem interesse no Wesley. Que já teria feito a proposta, chegaria aí algo em torno de 20 milhões fixo e mais 5 milhões em metas e tudo mais. Na Itália, agora à tarde, fala que não existe interesse da Juventus. Lembrando, a mentira de hoje é a verdade de amanhã no futebol. Pode estar havendo uma negociação? Pode. Pode acontecer essa reunião? Pode. Mas as informações que vêm da Itália fala que não existe o interesse da Juventus no Wesley. É aguardar para a gente ver. Você que é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.